vocês estejam bem. Cá estou eu com meu cappuccino. Confesso que eu não deveria estar tomando isso agora porque já passa da meia-noite. E dizem que café acaba deixando a gente mais desperto. Mas eu amo cappuccino. Amo. Esse que eu tô tomando é aqueles que vêm prontos. Mas eu também adorava, quando morava sozinha principalmente, fazer a versão caseira, que basicamente é você comprar leite em pó, café solúvel, chocolate em pó. Eu geralmente usava Nescau, que eu amo, e canela, pode ser um pouquinho de canela. Se você gostar de bebida bem doce, mais açúcar. E se você não quiser o cacau, pode ser... Se você não quiser o Nescau, pode ser cacau. E aí você pode adoçar com açúcar. E essa mistura você pode colocar, jogar sobre ela água quente ou leite quente. Fica muito bom. O leite, no caso, deixa ela mais cremosa. Hoje eu quero mostrar pra vocês um presentinho que eu ganhei da minha mãe. Tô abaixando aqui porque o microfone tá aqui embaixo. Eu ainda tô na gambiarra do gravador, então eu não consigo colocar ele em nenhum tripé por conta dele estar quebrado atrás, então eu tenho que fazer umas gambiarrinhas, mas espero que vocês não se importem. Minha mãe mandou uma encomenda pra mim lá de São Paulo. É algo que ela faz com bastante frequência. Vira e mexe ela me mandar algumas coisas. Às vezes eu peço algumas coisas pra ela, coisas que eu não encontro aqui pela cidade, que são várias. Tem muita coisa que a gente não acha aqui, que às vezes é mais barato em São Paulo. Então eu acabo pedindo pra ela comprar pra mim. E dessa vez eu pedi que ela comprasse um desodorante da Boticário. Vou mostrar já o pacotinho que ela mandou. Na verdade, esse pacote ela embalou, né? Ela sempre faz umas gambiarras assim. Com sacola, ela coloca numa outra sacola e passa fita, enfim. E aí eu queria pedir pra ela comprar isso aqui. Vou chegar mais pertinho pra vocês conseguirem ver. Acho que aqui dá. Será? Tentar ajustar o foco. Aqui. É um desodorante da O Boticário. Do Boticário, nunca sei como falar isso.
o Boticário costuma ter alguns produtos, alguns desodorantes que tem o mesmo cheiro dos perfumes deles, o que é bem legal, porque a gente pode utilizar o mesmo cheirinho da colônia. E eu que sou bem chata pra cheiros, acho isso muito legal. Nunca gostei da ideia de usar cheirinhos diferentes. Então o corpo dele parece ser de alumínio. A tampa de plástico. E aqui no caso é o desodorante do perfume Lily. Eu ando muito obcecada. Eu tenho épocas da minha vida em que eu fico mais interessada em certas coisas. É como se fosse um hiperfoco. E no momento, nesses últimos tempos, eu fiquei muito interessada em perfumes. Comecei a ler diversas resenhas. Existe um site muito legal chamado Fragrantica. Lá você consegue ver diversas resenhas de pessoas falando sobre os perfumes. Tem as notas olfativas, tem quem foi a pessoa que desenvolveu o perfume, a data, se ele é mais feminino ou masculino, a projeção, a fixação, o valor. É um site muito completo, voltado justamente para amantes da perfumaria. Acho bem legal. Então toda vez que me interessa algum perfume eu vou lá e fico lendo. Confesso que eu fiquei bem viciada. Mas por aqui, como eu disse, não há muitas coisas. Inclusive, existem revendedoras de O Boticário aqui na cidade. Mas, no caso, ela não tinha o perfume, o Lily, que eu queria sentir o cheiro. Só uma nova versão, que é o L'Eau de Lily, que é um pouco mais fraco. E eu já li que é, inclusive, diferente. Então eu acabei conseguindo sentir esse cheirinho quando eu fui pra Três Corações, que é outra cidade próxima daqui. E lá, de fato, tem uma loja do Boticário. E lá eu pude pedir pra moça, né, passar naquela fitinha. Só que eu não sei se eu fiquei muito animada que eu fiquei cheirando, eu grudei ela no nariz. E a gente tava fazendo diversas coisas na cidade. Eu e meu marido, e aí eu fiquei cheirando. Eu achei o perfume uma delícia. Mas de tanto eu cheirar, me deu dor de cabeça. Mas aí eu fiquei com aquela sensação, né? Será que de fato o perfume me deu dor de cabeça? Ou o fato de eu ter ficado ali com ele grudado no nariz foi o que me causou dor de cabeça? Era um dia muito quente também. Enfim, antes de comprar esse perfume, pra tirar essa dúvida, então eu preferi comprar o desodorante. Eu sei que agora, recentemente, foi lançado um Splash, que também tem o mesmo cheirinho, mas ele é um pouco mais caro, né? Ele é por volta de R$ 70, eu acho. E o desodorante é uns 30 e poucos. Então, como a revendedora aqui da cidade não tinha esse produto, e ela me disse que não sabia quando ia conseguir pedir, eu pedi aqui pra minha mãe, então, que me mandasse lá de São Paulo o desodorante. E ela acabou comprando um kit, então vieram dois. E aqui fala, né? Proteção perfumada com dupla eficácia,
Combate os odores e excesso de transpiração. 48 horas de proteção de perfumação. Perfumação intensiva. Contém cápsulas ativas de fragrância com liberação prolongada. E 72 horas de proteção antibacteriana. Seca rapidamente, toque seco. Mantém a hidratação da pele. Minimiza o aparecimento de manchas nas roupas. Dermatologicamente testado. E não possui álcool etílico e nem corantes. Então aqui estão os meus Lily. Hoje eu tomei banho e passei. E aí eu confesso que eu ainda estou naquela coisa de... não tenho certeza. É de fato cheiroso, mas eu não sei se eu quero testar, usar ele de preferência até o final pra ver se eu de fato me acostumo com o cheiro e se vai valer a pena eu investir no perfume. E eu digo investir porque é um perfume mais caro. Ele tá no momento por volta de uns R$230, que é um valor. Eu sei que tem perfumes muito mais caros, é óbvio. Tem o perfume da Chanel número 5 que é R$1.000. Mas ainda assim é um investimento e não é algo que eu tô podendo fazer agora. Então no momento que eu puder fazer, eu quero ter certeza de que eu vou comprar algo que eu vou usar, né? Então é por isso que eu preferi comprar primeiro algo dessa linha com um cheirinho pra ver se eu de fato me acostumo. Mas é um cheiro, me lembra um pouco sabonete, talvez eu esteja errada, mas é um cheiro agradável. Me lembra um cheiro de riqueza. Mas não sei, depois eu conto pra vocês. E me digam aí, vocês gostam de perfume? Vocês usam perfume? Qual perfume vocês usam? Eu adoraria saber. Vamos para o próximo item. Eu só pedi isso, mas ela sempre acaba me mandando outras coisas. Deixa eu tirar tudo aqui pra fazer menos barulho, porque meu marido já está dormindo no outro cômodo. Bom, olha que coisinha mais fofa. Essa é uma paleta de sombras da Vult. Essa se chama Confiança. Também tem um material que eu acredito que seja alumínio. A gente tem umas estrelas, planeta, parece Saturno, umas flores, uma borboleta. Diz paleta de sombras, Confiança Vult. Que eu confesso que poderia ter um espelho, né? Seria perfeito. Bom, eu tô usando a luz amarela, então não vai dar pra ver exatamente como são as cores. Mas aqui essa primeira é um marrom fosco. A segunda é dourado. Eu amo dourado, gente. Deixa eu ver se vai dar pra...
terceira parece ser um rosado. Na verdade, eu acho que é meio cobre. E depois temos marrom. Por último, uma que é preta, fosca. Essas três no meio tem brilhinhos. Não sei se vai dar pra ver. E as duas no canto são foscas. Prometo que eu vou fazer uma maquiagem usando elas. Eu ando meio desanimada com a minha pele. Eu acabei tendo um surto de espinhas bem bizarro. Já fazia alguns meses que minha pele começou a ficar ainda mais oleosa do que já é. Mais ou menos em dezembro. E aí aqui, acho que não vai dar pra ver. Foi a cadeira que fez esse barulho. Tem uma cadeira ali atrás. Mas minha testa tá ainda mais oleosa e com aquelas espinhas meio que internas. Muitas. E aí acabou que veio pro pescoço. Eu tô com uma espinha no colo, nas costas. E descendo aqui pela barriga, do lado da barriga. Tá horrível, gente. Eu tô me sentindo horrorosa. Mas me parece ser o que eu pesquisei e dizem que é acne fúngica ou acne emocional. O que faz sentido porque eu passei por alguns momentos de estresse nesses últimos meses. Então faz sentido que isso... que esse seja o motivo. Mas, olha só que sorte, eu recebi também um pó compacto. Mas na verdade, ele é um iluminador. Então eu acho que se eu passar isso no rosto inteiro não vai dar muito certo. Porque, não sei se vai dar pra ver também, mas ele... será que dá pra ver? Acho que dá, né? Que ele tem brilhinhos. Então, de fato, serve como iluminador. Então, não vai servir pra controlar minha oleosidade. Mas também vai ser usado no próximo vídeo de maquiagem. E essa cor é rosé. Parece um pó normal, né? Mas na luz natural dá pra perceber que não é. É super bonito. Tem a borboleta símbolo da Vult e as ondinhas. Super legal. Antes de mostrar o último, eu preciso dizer que minha mãe me mandou 5 panos de prata. Você sabe que você tá velha e dona de casa quando você recebe presentes para a sua cozinha. Vira e mexe, minha mãe também faz isso, acaba colocando alguns itens pra casa. E é muito útil, né? Óbvio. Eu vou guardar, na verdade, esses panos de prato pra a nossa nova casa. Nós vamos nos mudar, mas isso eu conto em outro vídeo. E essa foi a minha alegria nessa encomenda.
Quem me acompanha há mais tempo deve se lembrar de ter visto esse perfume em algum vídeo. Esse é um perfume muito antigo da Avon. Não digo muito antigo, mas pelo menos, eu não sei, acho que anos 90. Hoje em dia a Faraway é uma linha, né? Esse aqui foi o primeiro, digamos que o original, o tradicional. E depois vieram vários outros, que inclusive eu tenho muita curiosidade de testar também. E esse perfume eu usei durante vários anos da minha adolescência, pré-adolescência mesmo. E eu amava, sempre recebi muitos elogios usando ele. E aí passei um tempo sem usar, mas na verdade eu acho que eu usei por muitos anos. Tô aqui lembrando. E quando eu trabalhava em São Paulo, antes de mudar também pra Minas, eu usava esse perfume. E o que eu falei do desodorante, tinha um desodorante da Dove especificamente, que se chamava Pearl Beauty. Pearl de pérola Beauty, beleza. Infelizmente ele foi descontinuado, mas era um desodorante que tem um cheiro muito parecido com esse perfume. Ou pelo menos eu sentia que as notas se complementavam. Eu amava. É uma pena que ele não exista mais. Então hoje em dia eu continuo usando desodorante Dove. Dove me contrata pra fazer publi. Mas eu hoje utilizo a fragrância original. Então eu comentei com a minha mãe, eu tinha testado os outros perfumes nessa minha saga. Cheguei a usar o Deleite da Boticário, que eu mostrei lá na roça, se vocês se lembram, que é um body splash muito doce, mas aí eu passei a não suportar mais ele. Inclusive joguei ele fora, mas já tava tipo menos da metade. Minha mãe chegou a mandar um outro também da Avon, mas eu de fato não me identifiquei com nenhum deles. E eu estou nesse momento, né, de tentativa de identificação com o Lily, mas não tenho certeza. Porém, esse aqui, eu acho que é o meu perfume assinatura, como dizem, porque é o que eu mais gosto na vida. Só de sentir o cheirinho da caixa, eu já fico feliz. Emperrado. Gente, olha que coisa mais graciosa. Que vocês estão conseguindo ver direito. Gente, eu acho esse perfume a coisa mais linda. Tá nesse frasco fosco. Eu sei que teve uma versão dele com frasco transparente. E a última versão que eu tive, na verdade, foi uma menor. Esse aqui é de 50 ml. Eu tinha uma de 30, que era quadradinha. Ele vem com esse charminho aqui, tipo uma franjinha. Ele me lembra muito Art Deco, ou Art Deco, que é um estilo de design, arquitetura, artes em geral dos anos 20. Ele me lembra muito anos 20, que é uma década que eu adoro. Tem a tampinha redonda. Bicolor, rosa em cima e preta embaixo. Ai, gente, eu acho muito gostoso. Eu vou fazer um vídeo falando só dele. Aí eu conto pra vocês as notas. Mas é um perfume polêmico. Existem pessoas que detestam esse cheiro. Ele de fato é um perfume intenso, doce. E de fato, se você exagerar nas borrifadas,
Principalmente em dias de muito calor, ele pode ser meio sufocante. Mas eu sempre amei, sempre, como eu disse, fui muito elogiada. Na minha pele se dá muito bem. E eu acho que esse aqui é o perfume da minha vida, talvez. Mas eu vou deixar então pra falar dele num outro vídeo, especificamente sobre perfumes. Posso fazer isso com vários produtos, né? Tive essa ideia agora. Bom, queridas, é dessa forma perfumada e muito feliz. Vocês podem perceber, né, que eu tô muito feliz por ter ganhado esse perfume. Novamente. É dessa forma que eu me despeço de vocês hoje. Agora eu vou nanar, porque eu já estou com um pouquinho de sono. Eu acordei bem cedo. E eu volto com um próximo vídeo. E eu espero vocês lá. E me contem aí, vocês gostam de perfumes? Qual perfume vocês usam? Ou qual desodorante vocês usam? Se vocês não usam perfume, me contem que eu quero saber. A gente se vê no próximo.